sobre ti. She's waiting for love to be realized. I'll send her the heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her the heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. A paz seja com todos.
Essa é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana da Penha. Hoje queria que você parasse para meditar um pouco no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, e o texto nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías escreve de um contexto politeísta, onde as pessoas acreditavam em vários deuses. E até hoje há crença em vários deuses, há vários locais, há várias culturas que acreditam num panteão de deuses categorizados, mais fortes, mais fracos, com funções distribuídas em relação à natureza, Deus do mar, Deus das plantas, Deus da chuva, Deus da vegetação, Deus da vida, da morte. Mas um ponto comum entre todas estas divindades é que todas elas exigiam sacrifícios de seus adoradores. Todas essas divindades, para serem aplacadas em sua ira ou para favorecerem os seres humanos, na verdade, elas dependiam de uma troca de favores. Os seres humanos tinham que sacrificar coisas, inclusive até mesmo pessoas. Pais tinham que matar seus filhos para agradar, para aplacar a ira dessas divindades. Mas aqui Isaías diz que desde a antiguidade, que nunca se viu, que nunca se ouviu, que nunca se ouviu pregações, que nunca se viu manifestações de um Deus além do Deus verdadeiro que valesse a pena acreditar. Isaías vai nos dizer aqui que não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Um Deus verdadeiro além do Deus da Escritura, além de Javé, além do Deus Altíssimo, Elion, além desse Deus Adonai, desse Senhor Supremo revelado a Abraão, esse Deus que se manifesta a Isaac, a Jacó, esse Deus que se manifesta a Moisés, esse Deus que se manifesta aos profetas. Ele está dizendo: não há um Deus verdadeiro, alto, soberano, supremo como esse Deus da Escritura Sagrada. Mas a grande especificidade desse Deus que Isaías nos revela e o que impacta a vida de Isaías é o que ele afirma no final do versículo: um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Um Deus que trabalha a meu e seu favor. Um Deus que trabalha por nós. Enquanto as divindades exigem que se trabalhe para elas, que se torture por elas, que as pessoas se matem por esta divindade, que as pessoas matem por esta divindade, sacrifiquem por ela, Isaías está dizendo que a Escritura nos fala de um Deus que se sacrificou por nós, de um Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. E esse Deus, essa obra de salvação, essa grande obra chamada obra da redenção, que inclui Deus se fazer carne, Deus cumprir a lei por nós, a lei que eu e você não conseguimos cumprir, Ele veio e Ele cumpriu a lei por nós. Esse Deus que fez as boas obras para a salvação que nós não podíamos fazer, e esse Deus que encarnado, se fazendo homem, esse homem encarnado, esse homem que é Deus encarnado, morre na cruz por nós, paga pelos nossos pecados. Esse Deus trabalha por nós. Você já parou para pensar nisso? Você acordou hoje e você foi trabalhar, mas esse Deus trabalha por nós. Esse Deus, como diz o Salmo 127, edifica a casa por nós. Esse Deus guarda a cidade por nós. Um Deus que trabalha por mim, por você. Um Deus que nos ajuda na nossa luta diária. Um Deus que trabalha, mas não trabalha para qualquer um. O texto diz: ele trabalha para aquele que nele espera. Você espera em Deus? Se você tem esperança em Deus, se você acordou na expectativa do que Deus fará, Isaías diz: há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus. Ele vai trabalhar por você. Ele fará o que você não consegue fazer. Ele fará o impossível na sua vida, trabalhando a meu e seu favor. Espere em Deus. Ele trabalha por nós.
Muito boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, vocês que aqui estão conosco, vocês que estão aí das suas casas, que o nosso Senhor os abençoe e que essa noite seja uma noite de conexão com o nosso Deus, que possamos ser visitados pelo nosso Senhor, que possamos ser transformados, principalmente edificados pela sua poderosa palavra. Gostaria de pedir àqueles que estão nas suas casas para que compartilhem esse link e se inscrevam no nosso canal, seja um missionário digital. Faça com que este culto, com que essa conexão com Deus alcance ainda mais pessoas. Para dar abertura então ao nosso culto, gostaria de convidar a igreja para que abra sua Bíblia no Salmo de número 96. Salmo de número 96. O tradutor atribuiu a este salmo o seguinte título: Tributo à glória e majestade de Deus. E o texto nos diz o seguinte: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Até aqui, queridos, quero enfatizar o versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Você tem alguma bênção do nosso Senhor que rapidamente vem à sua memória? Algo que você recebeu nos últimos dias, nos últimos meses, e que quando você pensa em bênção, imediatamente isso vem à sua mente? Se você está aí na sua casa, escreve aí no chat. Quero ver o que você se lembra a respeito da bênção do nosso Senhor. Qual foi a última vez que você se lembra de ter sido visitado pela extraordinária do nosso Senhor? Esse texto nos lembra a respeito das maravilhas que o nosso Deus fez. Muitas vezes, queridos, nós somos visitados por essa graça do nosso Senhor e guardamos ela para nós. E nos esquecemos que tudo quanto nós recebemos do nosso Senhor tem um propósito específico, que é para que nós compartilhemos com todas as pessoas. E sabe qual é a maior bênção que todos aqui recebemos? A salvação no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o salmista aqui nos diz: proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que a partir de hoje nós possamos nos lembrar que tudo quanto recebemos do nosso Senhor tem um propósito, que é glorificar o seu nome entre todas as nações. Nessa noite nós estamos aqui por conta disso, porque fomos visitados por essa bênção, essa graça irresistível do nosso Senhor que nos alcançou, que nos salvou, que nos transformou, que nos regenerou, que nos justificou e que agora hoje nos possibilita que nós, pecadores, mas que fomos alcançados por essa graça, possamos prestar culto ao nosso Deus, o culto que lhe é devido. Que nesse momento a igreja se coloque de pé e que você que está em casa eleve o seu coração ao nosso Deus, diga a Ele palavras de adoração e agradeça por tudo que Ele fez na sua vida, mas principalmente pela salvação que nós temos no nome do nosso Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar contigo. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram sobre nós. Obrigado, ó Pai, por cada bênção recebida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, que visita a sua igreja. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bom, que nos chamou, cada um daqueles que aqui estão, como aqueles que também estão acompanhando e participando desse culto nas suas casas. Obrigado porque o Senhor nos chamou, ó Pai. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos, em Jesus Cristo ressurreto, junto à sua destra, Pai, te louvar e olhar para os céus e te chamar de Pai. Que nesse momento, ó Pai, o seu Santo Espírito encha este lugar, encha os nossos corações com unção, poder, com cura, libertação. Que essa noite, ó Pai, nós possamos estar conectados com o Senhor. Louvado seja o seu nome, no nome de Jesus.
que nós oramos. Amém. Louvemos ao nosso Deus. esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Que esse seja o desejo do nosso coração, sermos inundados pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Não há nada igual, não há nada melhor a se comparar, a esperança viva.
vergonha disfraz tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem nos dar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. Podem assentar-se, queridos. Nós teremos agora um tempo de intercessão. E sempre aqui no Conexão com Deus, nós temos um tempo de intercessão pela Zona Leste. Esse é um culto, agora nesse tempo da pandemia, se tornou um culto nacional. Ele se torna um culto de muita gente, de muitas igrejas. Nós queremos informar você que está em casa, que você já pode vir para o Conexão com Deus, se você assim desejar, né? É simples. Tem um WhatsApp aqui da igreja. Eu queria que, Georgia, se você pudesse colocar lá para o pessoal de casa pelo menos. Você vai mandar um WhatsApp para este telefone que está aparecendo na sua tela aí em casa, e você pode fazer a sua inscrição para o culto. Esse WhatsApp, esse número é o número aqui da igreja, 2641-7654. Você manda para cá e nós podemos ter aqui o número permitido por lei, né, na lotação. Agora nós estamos usando 20% aqui na igreja. O permitido por lei é 30%, então a gente ainda está um pouquinho abaixo por questão de segurança, mas você pode vir sim para o Conexão com Deus, não tem problema nenhum, com toda segurança, senta longe um do outro, usa máscara, mas venha adorar a Deus junto com os seus irmãos, com toda segurança e ouvindo a palavra do Senhor, que é o mais importante. Nesse momento, nós vamos orar.
Vamos orar pela Zona Leste de São Paulo. Se você pudesse, muitas igrejas estão passando por um momento muito difícil nessa pandemia. É bem verdade que outras igrejas estão indo muito bem nesse momento de pandemia. Deus tem dado graça, Deus tem dado muito poder do Senhor aos pastores, aos conselhos, aos líderes da igreja para compreenderem este momento. Mas há outras igrejas que estão em crise, e nós precisamos orar pelo avanço do Evangelho. Orar pelo avanço do Evangelho nesse mês que é o mês de missões. Agosto é o mês de missões, e nós precisamos orar pelo avanço do Evangelho, para que você e eu sejamos missionários nesse tempo difícil, né? Nesse mês aqui, então, orar por missões, orar pelo avanço da igreja, orar pela Zona Leste de São Paulo. De onde você estiver, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos pedir a Deus graça, poder. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, por esse tempo de intercessão, Pai. Muito obrigado pela bênção do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque neste momento difícil que nós estamos vivendo, o Senhor tem derramado sobre nós do Teu poder, ó Pai. E com tudo diferente, Senhor, nesse novo normal que a gente vive, o Senhor tem derramado da Tua graça, Pai. E cada uma das lutas, e cada um dos problemas, e cada uma das coisas que nós não entendemos, o Senhor tem derramado do Teu Santo Espírito, como cantamos agora, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos provar da Tua glória e da Tua bondade em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso vem, Senhor, e derrama sobre especificamente a Zona Leste de São Paulo, do Teu poder e da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelas igrejas, pelos pastores, nós oramos pelas lideranças e pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor derrame poder para a pregação, estratégia, que o Senhor derrame, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, ó Deus, em nome de Jesus, e que as igrejas possam avançar na pregação do Evangelho, e neste tempo complexo como nós vivemos, ó Pai, o Senhor derrame sobre nós o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, e que nós vejamos muitos frutos para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, venha sobre nós, ó Pai. Abençoe especificamente, Senhor, a Igreja Presbiteriana da Penha, Senhor, neste mês de missões, e que o Senhor nos faça avançar, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor nos faça prósperos na obra do Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você vai ouvir cantar junto mais uma canção. Pode ficar sentado do jeito que você estiver. E essa canção vai preparar o seu coração para a palavra de Deus nessa noite. Então faça dessa próxima canção a sua oração, para que você possa, em nome de Jesus, ouvir a palavra com um coração assim, solo fértil, para que a semente do Evangelho venha e brote no seu coração, em nome de Jesus.
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir. A beleza que há em ti, tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, queridos. A paz do nosso bom Deus seja com todos. Feche seus olhos. Ora a Deus, pedindo ao Senhor, fala comigo, fala no meu coração, que a verdade da Tua palavra me inspire, me encoraje, me anime, que esta palavra reavive a fé em mim, encha meu coração. Faz isso, meu Deus, encha nosso ser, nosso coração, nossa alma da Tua palavra, da Tua verdade. Encha, Deus amado, nossa vida do Teu controle, do Teu domínio. E vamos ler Tua palavra santa, vamos ler Teu livro sagrado. E que, Pai, a partir da Tua palavra, o Senhor nos avive a fé, o Senhor nos fortaleça na fé, o Senhor nos dê entendimento, compreensão, meu Deus, das verdades reveladas pelo Senhor. E que, Pai eterno, a partir dela o Senhor nos ajude a ver a vida corretamente. O Senhor nos ajude, Deus amado, a ler os fatos de maneira precisa, assertiva. Que o Senhor nos dê discernimento da verdade num mundo de tantas mentiras. Que o Senhor, ó Deus eterno, nos norteie o coração e nos ajude a crer nas verdades, nas coisas certas sobre o Senhor, que é o Deus certo e verdadeiro e único. Pai eterno, dá-nos iluminação do Espírito Santo para entender o que vamos ler. E que a Tua palavra compreendida venha arder no nosso coração, em nome de Jesus pedimos. Amém, Deus Santo. Abra comigo sua Bíblia, no livro do profeta Daniel. Semana passada, pastor Roberto Alencar deu aqui a abertura da abordagem desse tema, que é a batalha espiritual, a guerra da igreja contra forças espirituais do mal. Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6, fala que a igreja, que os cristãos têm uma guerra que não é contra carne e sangue, que não é contra pessoas, que não é contra outras religiões. Muito interessante que quando você ouve falar de jihad, de guerra santa, na compreensão daquele pensamento defensor dessa ideia, é a guerra contra os infiéis. Mas na Bíblia, quando ela fala da guerra da igreja, a batalha da igreja não é contra os infiéis. A guerra da igreja não é contra os não cristãos. O cristianismo, ao longo da história, cristãos chegaram a entender equivocadamente a guerra, como no período das cruzadas, em que entenderam que a guerra era contra os infiéis muçulmanos, e papas convocaram guerras, cruzadas, reis financiaram campanhas de batalhas, e cristãos marcharam para a libertação da Terra Santa, derramando sangue daqueles que eles diziam ser os infiéis e os mataram. Ou seja, isso foi falta de leitura do que a palavra de Deus nos diz.
Da mesma forma, em outros períodos da história, cristãos têm se lançado à batalha com espada na mão, com rifle na mão, entendendo que a guerra é sim contra carne e sangue, mesmo diante de uma afirmação clara da Escritura, que a nossa luta não é contra carne e sangue. O inimigo da igreja não é o não cristão. O inimigo da igreja não é a religião não cristã. Os inimigos da igreja não são os budistas, os hinduístas, os muçulmanos. O inimigo dos protestantes não são os católicos. Há um outro inimigo. E a Bíblia inteira vem falando sobre esse adversário contra o qual lutamos. E se não entendermos bem isso desvia nosso foco da guerra, isso nos faz perder a guerra. E Daniel capítulo 10 é um dos textos do Velho Testamento que nos descortina verdades sobre esta guerra que o povo de Deus enfrenta. Olha o que diz o texto de Daniel. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra de Deus a Daniel. Seria aqui por volta do ano 536. Ano 539, Ciro começa a reinar, que é quando Belsazar cai, o Império Babilônico cai, e a Babilônia é invadida, Nabucodonosor vai invadir aquele território. Aliás, aqui o Ciro Medo-Persa invade o território de Nabucodonosor, agora Belsazar, seu descendente no trono. Ciro, o Império Medo-Persa invade. Esse Ciro também algumas vezes é chamado de Dario, porque ele é Medo e é Persa, ele tem as duas nacionalidades. Mas aqui ele fala Ciro, rei da Pérsia, foi revelado, é o 3º ano, ano 536 mais ou menos, é revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, nome babilônico de Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Aqui é uma oração que a gente tem que fazer quando lê o livro de Daniel. Pedir a Deus o entendimento da palavra e a inteligência da visão. É complexo, de fato, o livro de Daniel. Foi complexo até para o próprio Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou 3 setes, como está no hebraico. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, que era o que eles usavam como cosmético. Passavam no cabelo, passavam óleo sobre o rosto. Era o hidratante, o cosmético da pele. Até que passaram as 3 semanas, os 3 setes inteiros. No dia 24 do 1º mês, se referindo ao 3º ano de Dario, estando eu à banda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Vestido de linho significa santidade. Era a roupa, lembra que a roupa do sacerdote, a estola do sacerdote era de linho. Então ele está aqui vendo um cidadão vestido de linho, que significa que é santidade, é um ser que reflete a característica sacerdotal. Os ombros, ele diz, cingidos de ouro puro de Ufaz, uma terra que ninguém sabe onde é, mas o ouro dessa terra era muito famoso no mundo antigo. O seu corpo era como berilo, uma pedra preciosa daquele tempo. O seu rosto como um relâmpago, na verdade uma tradução mais precisa aqui seria como uma visão. O rosto tem um aspecto de visão. Os seus olhos como tochas, também traduzindo mais literalmente, como brilho de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente, como uma torcida no estádio, um grito de um exército em guerra. Só eu, Daniel, tive aquela visão.
Os homens que estavam comigo, ele é alto oficial, provavelmente uma comitiva estava com ele. Os homens que estavam comigo nada viram. Mas, não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram, se esconderam. Eles não viram nada, mas um terror tomou conta deles e eles se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-as, caí sem sentido o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele fica aqui de 4, que é o máximo que ele consegue. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, pois eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, mas ele diz tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança, uma aparência dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim, falta de ar. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes, o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Quando terminar de pelejar com o príncipe da Pérsia, ele diz: virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas eu, no primeiro ano de Dario Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Está acontecendo, é no terceiro ano, mas começa, diz o anjo, no primeiro ano do reinado de Ciro. Ele diz: eu levantei para te ajudar. A partir daqui, capítulo 11, você tem uma narrativa da história do que vai se passar, do que vai acontecer do ano 536 até a volta de Jesus. Você tem uma narrativa sintetizando todos os fatos históricos até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Quando vamos falar sobre batalha espiritual, é sempre importante chamar a atenção dos cristãos para esse assunto, que é de extrema importância para os cristãos.
É extremamente importante que o cristão tome consciência, tenha consciência da guerra espiritual na qual ele está envolvido por ser cristão. Martin Lloyd-Jones, escrevendo um livro um comentário sobre Efésios 6, falando sobre a batalha espiritual, ele menciona que 7 de setembro de 1940, em Londres, havia, nesse mês de setembro, mês de agosto, mês de julho, uma calmaria enorme em Londres. E a guerra dos nazistas já havia começado, vários britânicos haviam ido para o campo de batalha, mas em Londres os jornais mandavam, alardeavam, alarmavam sobre a guerra contra os nazistas, mas os londrinos não havia visto, ouvido nem um tiro sequer daquela guerra, e há meses a guerra já havia começado, e os londrinos faziam uma espécie de piada, dizendo que Hitler havia perdido o trem para Londres, porque Hitler havia dito que atacaria Londres, mas passaram-se meses e meses e meses, e os londrinos viviam a vida deles tranquilamente, cumprindo todos os seus afazeres, completamente despreocupados, ainda fazendo piada, dizendo: Hitler perdeu o trem para Londres. 7 de setembro de 1940, mais de 2.300 aviões alemães começaram a sobrevoar Londres e a bombardearam durante 57 dias consecutivos, todas as noites, uma chuva de bombas sobre Londres. 43 mil pessoas morreram, 1 milhão de casas foram completamente arrasadas. Finalmente os londrinos perceberam que a guerra havia começado. E às vezes a pergunta é essa: o que será necessário acontecer para que alguns cristãos percebam que nós estamos no meio de uma grande guerra? Que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, que nós estamos diante de uma grande guerra, muito maior do que a Primeira Guerra Mundial, muito maior do que a Segunda Grande Guerra Mundial, muito maior do que qualquer guerra civil, muito maior do que a Guerra do Golfo, muito maior do que qualquer outra guerra já descrita na história da humanidade, muito mais importante do que estas. Esse texto, queridos irmãos, ele é escrito num contexto em que Daniel já está há 70 anos no cativeiro de Babilônia. É o tempo em que o cativeiro vai terminar. Daniel havia sido levado cativo no começo, quando Babilônia invadiu a terra do povo hebreu e capturou hebreus e os levaram ao cativeiro. Jerusalém destruída, o templo destruído. Daniel havia sido capturado ainda jovem, quando o templo estava erguido, mas o templo foi destruído, e Daniel agora se desenvolve, se torna homem, cresce naquele lugar. Babilônia agora está na cidadela de Suzã, que era a capital, que estava funcionando como capital nesse momento, uma cidade estratégica, está ali à beira do rio Tigre. É quando ele tem esta visão. Esse é um momento extremamente interessante, importante, e Deus está falando com Daniel desde lá de trás, quando Nabucodonosor começa a governar. Quando ele havia dominado o povo hebreu, o próprio Nabucodonosor tem um sonho com uma estátua, falamos dela há algumas segundas atrás, aquela estátua gigante, cabeça de ouro, corpo de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de barro, representando os reinos da terra. E o próprio Daniel traduz para Nabucodonosor, dizendo que a cabeça de ouro é o reino babilônico, o corpo de prata era o reinado que viria depois de Babilônia, dos medos persas. O corpo, a cintura aqui de bronze, era o reinado dos gregos que viria depois. E as pernas de ferro era o reinado de Roma que viria depois. Daniel tem uma visão lá no capítulo 7 de 4 animais. Ele vê um leão, que ele entende, percebe, é o império babilônico. Ele ainda está dentro do império babilônico lá atrás.
Aí ele percebe também um urso com dois lados, um maior do que o outro, e ele entende a visão. Gabriel explica a ele a visão, dizendo que é um reino composto de duas partes, que é exatamente esse império dentro do qual ele está agora, o império medo-persa, a junção desses dois povos que derruba o império babilônico e se estabelece como o novo império do mundo. Daniel tem a visão dada por Deus que depois desse império, desse urso, se levantaria um império de um leopardo, um animal ligeiro, um leopardo com asas, 4 asas que vem rapidamente. E ali Daniel entende que se trata do império grego, que se levantaria depois do império medo-persa, que venceria, que derrotaria o império medo-persa. E o livro de Daniel nos conta também, na visão dele, que um animal feroz se levantaria depois, venceria aquele leopardo, e esse animal seria diferente de todos os outros, seria um animal, espécie de um dragão, aquelas cabeças, chifres, e dele procederiam reis, e seria um reino grande, extenso, longo, devasso, perverso, que destruiria, mataria muita gente. E ele descreve o Império Romano. Eu falei para vocês lá atrás, que por causa dessa narrativa de Daniel, houve durante muitos anos muita resistência para entender que o livro de Daniel teria sido escrito de fato nesse período em que Daniel viveu, e alguns teólogos liberais criaram um chamado Deutero-Daniel, que seria um Daniel que teria vivido depois dos fatos, porque Daniel descreve muito precisamente os fatos. Se você ler o restante, o capítulo 11, você vai ver que ele fala, inclusive, olha, Deus fala com Daniel: Daniel, você está vivendo aqui o ano 536, o reinado dos persas, e ele diz: você está no reinado de Ciro, 4 outros reis virão depois de Ciro. Ele diz: 3 reis virão, e depois um 4º rei mais poderoso, que se tornará muito rico, mas ele empreenderá toda a sua riqueza em campanhas de guerra, e por causa disso enfraquecerá o império, e finalmente ele cairá, sofrerá uma derrota, e um outro reino virá no lugar dele. E aqui, se você olhar, quando você pega a narrativa da visão de Daniel, a explicação do anjo para Daniel, e lê a história de 536 para frente, é muito curioso, porque assim que Ciro sai do trono, você tem um sucessor de ano 530, o sucessor de Ciro, que é Cambises, que vai governar de 530 a 522. Depois de Cambises, Serdis vai governar durante um ano só, 522. Depois dele também, você tem o 3º rei, do qual o texto falou, que é Dario, que vai governar também aqui de 522 a 486. E depois de Dario I, nós temos o reinado de Xerxes. Ele vai reinar de 486 a 465. O Xerxes, você sabe quem é, não sabe? O Xerxes é o Assuero, marido de Esther. E aquele marido de Esther, que promoveu aquele livramento do povo hebreu, quando Amã tentou exterminá-los. Então, mas Assuero é o rei que tentou atacar os gregos. Ele compra uma guerra com os gregos e gasta uma fortuna. Gasta todos os recursos do seu império para guerrear contra os gregos. Em 479, ele sofre uma terrível derrota. Volta envergonhado. Perde seu poder e sua influência. Tem alguns reis que ascendem ao trono depois dele, mas o império medo-persa entra em declínio. E finalmente aparece Alexandre o Grande na história. E o texto vai falar de um rei novo que se ergue, derrota os persas, ascende ao trono, rapidamente domina o mundo, consegue um império gigantesco, mas no ápice do seu reinado, esse rei morre. Você vai ler a história de Alexandre o Grande. Ele tinha 20 anos de idade, quando ele sobe, com 16 anos ele já começa a ir à guerra com seu pai Filipe. Com 20 anos de idade o pai é morto, ele é coroado como rei da Grécia, o rei da Macedônia.
E ele expande, então, começa as suas campanhas de guerra, e durante 12 anos, tudo que ele faz é guerrear, guerrear. Ele ataca seus inimigos, sempre com um exército menor do que o exército ao qual ele está atacando, sempre com forças precárias, mas Alexandre tem uma capacidade extraordinária de guerrear. O texto vai dizer de Daniel que ele tem uma força que não é dele para guerrear. Ele nunca perde nenhuma guerra. E ele derrota todos os seus adversários. Chega a invadir território da Índia. Invade o Egito, Índia, domina a Turquia. Ele domina territórios da Europa, constrói um grande império. Mas ele é morto, naturalmente, aos 32 anos, no ápice do seu poder. E o texto de Daniel diz que ele não deixaria descendente no trono. E de fato, quando ele morre, sua esposa está grávida, Roxana, mas ela é morta, o filho é morto, e ele não deixa descendente ao trono. Que tragédia. Um rei que era considerado uma divindade. Ele era considerado um ser divino. A mãe dizia que no dia em que ela deu à luz a ele, ela percebe um raio no céu, que era o símbolo de Zeus, dizendo que ele era filho de Zeus. E ele era venerado como uma divindade, mas é ferido de morte, como Daniel diz, como o anjo diz a Daniel que seria. Bom, aqui nós temos então, queridos, essa história que é narrada no livro de Daniel, até finalmente um pouco mais adiante, a vinda do Messias, depois a segunda vinda, vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas o importante que eu quero destacar para nós aqui é que há duas narrativas da história, que essa que fiz para vocês, que é a narrativa dos eventos políticos. Daniel vai dizer que surgiria um rei cheio de intrigas. Ele fala de casamentos políticos, de alianças políticas, de guerras, de disputas políticas, de discórdias, de morte, de traição, de todas essas coisas que acontecem no cenário da política humana ao longo da história. Naqueles dias também havia sido assim. O pai de Alexandre o Grande, por exemplo, Filipe, foi morto por um de seus próprios soldados, numa situação de traição. Alexandre morre, a suspeita é de que na verdade ele foi envenenado pelo seu copeiro de confiança, que era filho de um de seus generais. Era um império, um reino de traições, de intrigas, de confusões. Isso é o que lemos no jornal. Isso é o que as revistas publicam, isso é o que lemos na internet, a política, as intrigas, as disputas, as traições, os partidos. Mas há uma outra perspectiva da história que Daniel narra. Aqui nós temos a perspectiva da história natural, mas há uma outra perspectiva da história, que vamos chamar de teohistória, que é a história como Deus está fazendo a história ser mostrada. Deus diz para Daniel: Daniel, eu levantei Ciro, eu estou usando Ciro para abençoar o povo hebreu. Sabe qual é uma das grandes coisas que acontecem no primeiro ano de reinado de Ciro? Ciro permite que os hebreus voltem para Jerusalém. Ciro dá uma ordem de que eles reconstruam a cidade de Jerusalém. Ciro dá uma ordem para que eles levantem o templo de Jerusalém. Começa uma terrível oposição dos samaritanos, mas o povo hebreu é favorecido dentro do Império Medo-Persa, com a permissão de reedificar Jerusalém. Mais tarde, como falamos, a Ester, uma hebreia, é escolhida por Assuero, o imperador Medo-Persa, para ser a rainha, e uma judia se torna a rainha dos persas. Amã conspira para exterminar os judeus, declarando ou criando um projeto de lei. Olha só como que é o cenário. Ele cria um projeto de lei. O projeto de lei era que em determinado dia todo mundo podia matar um judeu e tomar as coisas do judeu. Quem matasse um judeu ficava com a casa dele, com os cavalos dele, com a riqueza dele. Então seria um dia de extermínio dos judeus. Mas naquele dia Amã terminou enforcado, porque Ester intercede pelo povo diante de seu marido Assuero. Como Assuero não podia anular o decreto, ele disse que quem fosse matar um judeu e fosse morto por um judeu, perderia seus bens também, não seria crime naquele dia. Então ninguém mata ninguém naquele dia, a não ser
Amã, que é enforcado pelo próprio rei. Aqui, queridos, nós precisamos entender a história. Daniel está aqui na sua visão, ele vê um anjo, ele percebe um ser diferente com roupa de linho, uma presença aterrorizadora, uma roupa gloriosa, com ombreiras de ouro, braços como bronze, o aspecto como uma visão, o rosto daquele ser, olhos como chamas de fogo, uma voz poderosa, e esse anjo traz uma situação aterradora para ele. Ele sente um poder presente naquele lugar, ele estremece diante dele. Alguns entendem que aqui é uma aparição do próprio Cristo, alguns acham que é o próprio Gabriel. Gabriel aparece a Daniel lá atrás, mas é nominado, aqui ele não é nominado, então não temos como dizer com certeza se é uma teofania ou se é uma aparição de Gabriel. Isso vamos dizer que é um anjo, que é o que fica claro no texto. É uma aparição, é algo sobrenatural, não é o próprio Deus, porque o ser diz para ele: eu fui enviado a você, e Deus não vai enviar o próprio Deus, né? Ou seja, é um ser enviado, é um anjo, enviado por Deus, para notificar, para explicar para Daniel as visões que ele tinha tido lá atrás, dos animais, das 70 semanas, do que aconteceria na chegada do Messias, das polêmicas sociais, das polêmicas religiosas. E Deus vai dar a Daniel uma leitura agora da história, do que está acontecendo, não numa perspectiva meramente dos fatos históricos, mas Deus vai, vamos dizer assim, abrir a cortina do andar de cima e mostrar o que se passa no andar de cima, enquanto as coisas acontecem aqui no andar de baixo. Essa é a cena do livro do capítulo 10 de Daniel. Ele diz que nessa visão do anjo, ele conta para nós que o ser que chega lá, ao se apresentar a ele, diz: Daniel, no primeiro dia que você começou a orar pedindo a explicação da visão, Deus me enviou para explicar para você. Mas Daniel ficou 21 dias sem usar os seus cosméticos, se privando de pão. Quando diz aí o texto manjar, no hebraico é pão. Ele não comeu durante 21 dias. Ele não bebe vinho durante 21 dias. Ele se priva de carne durante 21 dias. De vez em quando a turma fala de jejum de Daniel como se fosse assim, só abster de carne. Não, o manjar aqui é pão. Ou seja, ele ficou 21 dias sem comer. Por isso que ele está fraco quando tem a visão e ele desmaia toda hora. Ele está como que enfermo, debilitado. Ele está tentando entender, ele está buscando Deus, ele quer receber o significado daquelas coisas e ele chora. Ele busca Deus fervorosamente, querendo uma resposta daquilo. E o anjo disse para ele: no primeiro dia Deus me enviou. Mas é engraçado, o anjo levou 21 dias para chegar. Ele veio pela Radial Leste, 6 horas da tarde. Pegou a marginal, né? O anjo levou 21 dias para chegar. Que lugar longe é esse de onde ele veio? Daniel falou: mas não precisava 21 dias aqui, você podia ter chegado no primeiro dia, eu estava jantando aqui tranquilo, né? Aí esse ser revela verdades importantíssimas para nós. Ele diz: eu vim há 21 dias atrás, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. A expressão hebraica, ficou de pé na minha frente, não me deixou passar. O príncipe da Pérsia se colocou de pé, se firmou, me fez resistência. Eu tentei, ele me cercou, eu tentei, ele cercou de outro lado, ele fez oposição. O príncipe da Pérsia. Aí a pergunta: quem é que governa a Pérsia? Ciro. O texto está falando de Ciro? O Ciro não fazia resistência a Deus, pelo contrário, o Ciro estava sendo um instrumento de Deus para favorecer o povo hebreu, a ponto de Deus chamar Ciro de seu servo. Quem é o príncipe da Pérsia? Se não é Ciro, de quem Deus está falando? De quem o anjo está falando? E aliás, como o rei da Pérsia iria resistir a um anjo? Não tinha jeito. Aqui, no livro de Daniel, ele está abrindo o telhado e nos deixando ver um pouco do lado de cima. E ele diz que
E quando o anjo sai da presença de Deus para se revelar aqui a Daniel, nesse caminho, nesse percurso, uma oposição espiritual se levanta, há uma resistência de um ser chamado aqui pelo anjo de príncipe da Pérsia, e ele faz oposição, ele faz resistência a esse anjo que veio trazer a revelação. E há uma luta, não só uma resistência. Aquele anjo, por alguma razão, não enfrenta esse príncipe da Pérsia, mas aí ele pede socorro, e quando ele pede socorro, vem o reforço, e o reforço é um outro anjo chamado Miguel. Aparece 5 referências a esse ser chamado Miguel aqui na Escritura. 3 referências estão aqui exatamente no livro de Daniel, uma outra referência a ele na epístola, pequena epístola de Judas, dizendo que Miguel lutou, contendeu com Satanás, que queria pegar o corpo de Moisés, quando Moisés morre lá no Êxodo. A pergunta é: para que ele queria o corpo de Moisés, né? Ele ia fazer sessão espírita através de Moisés, ia transformar Moisés numa múmia, como os faraós, ia colocar a religião dos egípcios nos hebreus, e Deus então sumiu com o corpo de Moisés. E aí Judas vai nos dizer que Miguel protegeu o corpo de Moisés para que Satanás não o pegasse. E Apocalipse 12 nos conta que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra Satanás e seus anjos, e Miguel derrotou Satanás, e por causa da derrota ele é expulso do céu e lançado para a terra. São as referências a esse ser. Miguel, Micael, quer dizer, quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Há uma heresia no meio da igreja hoje em dia, dizendo que Miguel é Jesus, mas isso não tem sentido, não tem base bíblica nenhuma. Miguel é chamado por Judas de arcanjo, e aqui ele é chamado de primeiros dos príncipes, um dos princípios, ou principiantes, um dos iniciais dos príncipes de Deus, um dos primeiros príncipes, ou seja, por isso um arcanjo, das primeiras ordens de seres criados por Deus. E Miguel guerreia com o príncipe da Pérsia. E aí, olha só o que o texto vai nos dizer ainda. Versículo 13. Um dos primeiros príncipes veio ajudar-me, obtive vitória. Ele diz: eu consegui. Aqui a palavra vitória e atar quer dizer eu consegui passagem. Ele diz: o Miguel tirou o príncipe da Pérsia da frente e eu passei. Aqui a palavra pode ser traduzida até por escapei. Aí consegui chegar, consegui passagem. E aí ele diz: vitória, passagem sobre os reis da Pérsia. Ou seja, por que os reis da Pérsia? Aqui, irmãos, a história está sendo contada na perspectiva do que acontece no mundo espiritual. E a história está sendo contada na perspectiva do que acontece no mundo físico. Então, primeira afirmação que nós podemos fazer aqui no texto, essa que eu gostaria de apresentar para nós. Primeira delas, nós estamos envolvidos num grande conflito. Primeiro destaque, o grande conflito. Um grande conflito. Capítulo 10, versículo 1 diz isso. Cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira. Envolvia, é uma palavra que veio de Deus, uma palavra revelada a Daniel, que envolve grande conflito, que envolve uma grande guerra. A palavra conflito aqui é de Sabá, de onde vem a expressão Jeová Tsabaote, que é o Senhor das guerras, o Senhor dos exércitos. Aqui ele está falando, essa palavra que Deus dá a Daniel envolve uma grande guerra, envolve um grande conflito, envolve uma grande batalha, envolve uma guerra que transcende as guerras entre gregos e persas, as guerras entre gregos e entre as guerras internas dos gregos, a guerra dos persas com os babilônicos, a guerra entre gregos e romanos. Quando Alexandre o Grande morre, conforme a profecia de Daniel, ele não deixaria descendente, mas o reino dele seria dividido em 4, e de fato é o que acontece, né? O reino dele é dividido em 4 partes, em 4 outros reinos, e aí esse reino é totalmente fragmentado e se torna vulnerável por causa disso, por causa desse fragmento. 4 generais, o Ptolomeu, o Selêmaco, o Antígono, que era Átilas, o nome do outro, e
A partir daí, então, eles têm toda essa divisão do império e eles começam a guerrear entre si. Atálidas, o nome do quarto general, na verdade, né? Eles começam a guerrear entre si. E o império grego entra num caos de batalhas, de guerras, de disputas internas e se enfraquece, abrindo caminho para o império romano que vem e toma as terras do império grego. Mas por trás dessas intrigas, irmãos, tem um grande conflito, que é muito maior do que essas intrigas. Se você olhar na Escritura, em Gênesis, nós vamos encontrar que a primeira guerra acontece no Éden, quando Satanás tenta Adão e Eva, e ali há uma batalha da humanidade contra Satanás, e a humanidade perde a guerra. Adão é seduzido, é enganado, e cai diante de Satanás, e se torna mau, se torna mortal, se torna pecador, enganado por Satanás, se encurva diante do príncipe do mal. Quando você olha na sequência bíblica, você vai ver o livro de Jó e como Satanás se levanta contra Jó. E a Bíblia nos mostra lá que Satanás vem de rodear a terra, mostrando que a ação dele é global, que ele age no planeta inteiro. Satanás se levanta contra Jó e usa os caldeus, os sabeus para assaltar Jó, mostrando lá no livro de Jó que Satanás se levanta e ele usa agentes humanos, ele usa fogo, usa vento para matar os empregados, a criação e a família de Jó, o que nos mostra que Satanás pode manipular os elementos da natureza. Satanás joga doença em Jó, o que mostra que ele tem poder de fazê-lo. Satanás ataca a riqueza de Jó, ele pode saquear bens, ele ataca a família de Jó, ele pode atacar famílias. Mas também o texto de Jó nos mostra que Satanás só faz o que Deus permite fazer. Há uma limitação na ação dele. Quando nós continuamos na história bíblica, você vai ler em Êxodo que quando Deus vai tirar o povo hebreu do Egito, há uma batalha espiritual. Moisés vem, faz milagres diante de Faraó, os feiticeiros de Faraó repetem os milagres de Moisés, confrontam a um enfrentamento espiritual, a uma batalha de demônios contra a revelação de Deus através de Moisés. E Moisés tem que enfrentar não apenas Faraó, Moisés tem que enfrentar bruxos, Moisés tem que enfrentar demônios por detrás de bruxos que fazem, que reproduzem de forma sobrenatural os sinais que Moisés fez, como por exemplo, Moisés joga a vara que vira uma serpente, os bruxos do Egito jogam suas varas, viram serpentes também. Com que poder fizeram isso, irmãos? Com o poder de Satanás, que seduzia, que enganava o Egito. Os príncipes do Egito estavam ali, além de Faraó, não era só Faraó, por detrás, acima de Faraó, manipulando Faraó, havia poderes espirituais, e Moisés luta contra essas forças espirituais. A serpente da vara de Moisés engole as serpentes das varas dos feiticeiros do Egito. Quando o povo de Israel vai tomar posse da terra de Canaã, é uma batalha espiritual. Você lembra que Josué diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. O que é isso? Santificar para ir para a guerra? Quem é que santifica para ir para a guerra? Seria pensando assim: já vou morrer, vai que eu morro na guerra, vou para o céu. Não, ele diz: santifique que Deus fará maravilhas. Aquela guerra não é uma guerra simplesmente geopolítica, não é uma mera ocupação de território, é uma batalha espiritual. É Deus guerreando contra os Baalins, é Deus mostrando para o povo hebreu o seu poder sobre os demônios por detrás daquelas centenas de reis que dominavam aquelas terras. Cada um daqueles reis, reis deuses, reis sacerdotes, reis que invocavam poderes sobrenaturais para dominar o povo. E cada guerra, cada enfrentamento é uma batalha espiritual também, irmãos. Quando Josué vai invadir Jericó, você lembra da história? Josué está numa luta espiritual tremenda, porque Jericó, muralhas
extremamente fortificadas, carruagens caminhavam, corriam aparelhadas do alto daquela muralha, intransponível, indestrutível. Josué sai para um lugar isolado e vai orar a Deus, e ele busca o Senhor, querendo o sinal, querendo direção de Deus, de como eles invadiriam Jericó. E de repente, quando Josué está orando, ele olha para o lado e tem um cidadão com uma espada desembainhada na frente de Josué. Josué toma um susto e pergunta: você é dos nossos ou é do inimigo? Aquele ser que está diante dele diz: eu sou um príncipe de Deus e desci para ajudar vocês na guerra de vocês. Sabe por que as muralhas de Jericó caíram? Não é porque o povo de Israel marchou e pulou do lado e fez uma onda sísmica que derrubou os muros, não. Foi porque um príncipe de Deus desceu e foi à frente dos hebreus e derrubou os muros de Jericó e enfraqueceu os exércitos de Jericó, e eles puderam entrar e invadir aquela cidade e dominá-la, porque era juízo de Deus sobre aquela cidade. Era uma batalha espiritual, irmãos. Quando você olha nos dias de Saul, Saul é rei dos hebreus, mas Saul se rebela contra Deus, e a Bíblia diz que um espírito imundo, um demônio toma posse de Saul, e agora Saul governa o povo de Israel, mas ele é um homem possesso. Davi tem que tocar harpa para acalmar o demônio que tomava posse de Saul. Imagina você ser governado por um rei, um príncipe possesso de demônio. Era a realidade do povo hebreu. Deus faz com que Saul seja morto. Davi ascende ao trono no lugar dele. E agora Davi é o rei da nação. Davi é um rei pastor, um príncipe, um homem de Deus, compositor de salmos, homem de oração. Ele leva Israel a grandes vitórias. É um líder extraordinário, expande as fronteiras, uma era gloriosa de grande expansão. Mas Davi ensoberbece. O livro de Crônicas nos diz que Satanás encheu o coração de Davi e incitou Davi a fazer o censo. Ou seja, Davi, ao fazer o censo, fazer censo não era pecado, mas nessa circunstância, fazer censo era pecado, porque Davi estava querendo dizer assim: está vendo o tamanho do meu exército? Está vendo a minha força, o meu poder, as minhas armas? Vejam como eu sou poderoso. E Davi estava esquecendo que a história dele era para dizer: veja como Deus é poderoso. E Deus feriu Davi com maldição, feriu Israel com maldição, porque Satanás, sabendo que frontalmente não podia derrotar Davi, Satanás então incita Davi na soberba. E aí vem sentença de Deus, punição de Deus contra eles. Nos dias de Acabe, você vai ver Elias envolvido numa grande guerra espiritual contra os falsos profetas. Ou seja, o tempo todo ali em Israel é uma guerra do povo hebreu contra demônios que aprisionam seus povos vizinhos, que dominam as culturas vizinhas, que dominam as monarquias vizinhas, e incita esse povo contra os hebreus e os hebreus contra eles. E os hebreus por vezes são seduzidos e caem nas armadilhas. Nos dias de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, ele fala, depois da volta do cativeiro, da restauração de Jerusalém, na reconstrução, ele vê o sacerdote Josué com as roupas sacerdotais sujas e Satanás diante dele fazendo resistência a ele. Ou seja, olha o que Zacarias está dizendo, que o problema da perversão da religiosidade judaica não é só um problema de cultura, não é só um problema de amolecimento diante do secularismo do dia dele, não, que era a ação de Satanás para derrubar, para enfraquecer a nação. Satanás sabia que se desviasse o povo da lei, a ira de Deus viria sobre eles. Então Satanás atacava, desviando o povo da lei. Atacava o sacerdote, porque se corromper a religião, corrompe o povo. Se corromper os profetas, corrompe o povo. Batalha espiritual. Aí chegamos no livro de Daniel. Ele está dizendo que essas coisas que acontecem não é só com Ciro. A questão não são só os governantes humanos. A questão não tem a ver com Dario, tem a ver com príncipes que estão por trás dos príncipes da Pérsia. Isso aqui, irmãos, está nos ensinando como cristãos. Nós temos que olhar a política. Você não pode pensar que é só Bolsonaro, que é só Trump, que é só Putin, que é só o governador lá, o Hassan lá da Líbia agora, né? O último, Assad, Hassan, sempre tem um nome assim, esqueci o nome do sujeito lá, acho que é
Assad, né? Não é só ele ali, a política não são só os deputados de Brasília, não são os senadores de Brasília apenas, irmãos, não é apenas a Suprema Corte, há príncipes de Brasília, há príncipes do Brasil, por detrás da política, por detrás de políticos, por detrás de ideologias, por detrás de sistemas, há príncipes governantes, como disse Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, dominadores do mundo tenebroso, os principados e potestades. Há governadores espirituais que governam os governadores humanos. Por isso Paulo nos ensina a orar por aqueles que se encontram investidos de autoridade. Porque senão nós temos um Saul assentado na cadeira presidencial nos dominando. Senão nós temos mais de 500 Sauls no Congresso Federal nos dominando. Senão nós temos 80 Sauls no Senado nos dominando. Senão nós temos 11 ministros semelhantes a Saul nos dominando, irmãos. É por isso que a Bíblia diz: ore por aqueles que se encontram investidos de autoridade, porque eles não sabem, eles não têm consciência, mas estão no meio de um grande conflito. Há um conflito muito maior do que esquerda-direita, capitalismo-comunismo, norte e sul. Aqui o conflito é descrito em termos de norte e sul o tempo inteiro, mas é um conflito muito maior do que ocidente e oriente, Islã e cristianismo, Islã e outras religiões, cristianismo e outras religiões. Não, um conflito muito maior do que isso. O grande conflito é o povo de Deus contra os agentes do mal. Nós temos uma guerra contra os príncipes, os dominadores desse mundo tenebroso, que manipula o mercado, que manipula a cultura, que domina a música, que domina as universidades, que domina o pensamento, que domina, que aprisiona a ciência e a coloca a serviço dele, que domina as religiões e as coloca a serviço dele. E a única coisa que não está debaixo do domínio de Satanás nesse mundo é Jesus, é o reino do Senhor Deus, é o povo de Deus. Grande conflito. Segundo lugar, além do grande conflito, esse texto nos fala do grande inimigo que enfrentamos. O grande inimigo é esse, o príncipe da Pérsia. É interessante porque Ciro era o maior rei da época, era a maior autoridade mundial da época, era o homem mais poderoso do mundo. É interessante, hoje nos nossos dias, os jornais gostam de falar, quando vão falar do presidente dos Estados Unidos, né? O homem mais poderoso do mundo. Naqueles dias, se os jornais fossem falar o homem mais poderoso do mundo, quem era? Ciro. Nenhum homem, não havia um grande império na China, havia um grande império ou grandes reinos na Índia, haviam grandes reinos na China, mas nenhum rei era tão poderoso como Ciro. Havia já áreas do território romano com reis, havia já os reinos da Grécia, vários reis naquela região, os reis do norte da Europa, havia vários reinos, mas nenhum homem no mundo tinha tanto dinheiro, tanto soldado, tantas armas, tantos animais como o rei da Pérsia. Por isso ele dominou tantos territórios. Mas havia um outro príncipe, que não era Ciro, que a partir da Pérsia semeava maldades no mundo, semeava violência no mundo, semeava injustiça no mundo, semeava mentira no mundo, semeava engano no mundo. Aqui o texto vai nos revelar, ele tem uma visão de um anjo, e esse anjo diz que houve uma resistência. Essa resistência foi um príncipe da Pérsia, que havia reis da Pérsia. Aqui aparece no hebraico no plural, falando de Ciro, de sucessores, de Ciro o imperador, de súditos de Ciro que ocupavam posições estratégicas dentro do império, que também eram manipulados, que por vezes eram marionetes de Satanás, usados por Satanás para disseminar a maldade no mundo. Então é isso, irmãos. Nós precisamos entender esse cenário. Há um grande conflito. Esse grande conflito é contra um grande inimigo. Esse grande inimigo não é o Trump, o homem mais poderoso da terra. Esse grande inimigo não é o Xi Jinping, que talvez hoje poderíamos dizer o segundo mais poderoso na terra, né? Não é o Putin.
não é uma aliança de Putin e Xi Jinping para lutar contra os Estados Unidos. Esse não é o grande conflito, esse não é o grande poder, esse não é o grande inimigo. É curioso, muitas vezes cristãos não percebam que o grande inimigo se apoderou de governo, se apodera de academias, se apodera do cinema, se apodera da TV, se apodera do jornalismo, se apodera das leis humanas. Nós estamos vivendo um tempo curioso, de cada vez maior cerceamento da voz evangélica. Cada vez maior cerceamento da voz evangélica. Uns dias atrás, uma irmã nossa lançou um livro sobre educação de filhos lá no Rio de Janeiro. Menos de um mês no lançamento do livro, o livro foi proibido. Se você ler o livro, ela está ensinando a educação de filhos à maneira da Bíblia. Mas é proibido. Não pode ensinar. Você tem visto uma lei tramitando no nosso Congresso que é de abuso de poder religioso. Olha só. Ou seja, a ideia é não falar de Deus e de religião na política. Mas a religião que não pode falar é cristianismo. Que as outras podem. Cada vez mais. Ou seja, o que é isso, irmãos? O que acontece ao redor do mundo? Esse secularismo do mundo tem a ver com dominadores do mundo tenebroso. Se você der uma olhadinha, olha lá, Daniel 11:38, olha o que diz lá. Mas, em lugar dos deuses, ele está falando aqui de um governante que não teria respeito dos deuses, versículo 37, um governador que viria. Ele vai falando dos sucessores do governo grego e de repente ele salta no livro de Daniel e passa a falar de um governante que não se encaixa em nenhum governante ao longo da história, nem grego e nem romano. E ele diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. Ou seja, o Deus homem, o Deus do poder humano, quem sabe aqui o Deus da ciência, essa ciência que é uma deusa, que é uma dona da verdade, que diz o que é e o que não é. Esse novo governante que virá, como diz Paulo, se levantará contra tudo que se chama Deus, contra a religião. Estado laico não, querem um Estado ateu, querem um Estado onde o homem se assenta no poder, e o homem diz o que é verdade, o homem diz o que é verdade sobre a Bíblia. Está cheio de ateu querendo ensinar a nós cristãos o que a Bíblia diz, está cheio de liberais querendo dizer a nós o que a Bíblia está dizendo, querendo dar aula de Bíblia a nós. Ontem eu fiquei espantado, eu fui fazer uma pesquisa na internet sobre homossexualidade e Bíblia. Todos os primeiros sites que apareceram eram sites de ateus, religiosos, liberais, usando a Bíblia para favorecer as práticas homossexuais. Todos. Eu pesquisei 3 páginas e não achei nenhum site falando a favor da interpretação cristã da Bíblia. Só interpretações contrárias às interpretações tradicionais dos cristãos. É isso aqui, irmãos. E por último, para fecharmos então, primeiro, um grande conflito. Segundo, um grande inimigo nós temos que enfrentar. Não são homens. Não é esquerda, não é direita, não é o progressismo que está na esquerda, que está na direita. É engraçado, né? Tem os anarquistas que são da direita, da esquerda, e tem os anarcocapitalistas que são da direita. Ou seja, de um lado e de outro, há pensamentos contraditórios, porque, na verdade, a nossa luta não é contra um regime, contra um sistema, é contra o espírito do século, e o espírito do século é o príncipe da potestade do ar, o dominador do mundo tenebroso, é Satanás, por detrás de culturas, por detrás de séries de TV, por detrás de novelas, por detrás de canais de televisão, por detrás de teses de doutorado nas academias, por detrás de políticas de governo, por detrás de governantes, de senados, de juízes, de reis, de pensamentos, de religiões, se levantando contra tudo que tem a ver com Deus. Mas, para fecharmos, não podemos terminar de outra forma que não seja o grande triunfo. Daniel nos fala de um grande triunfo. Daniel 10 nos fala, na visão que o anjo dá a Daniel: príncipe da Pérsia lutou, teve uma guerra espiritual, Miguel batalhou, só Miguel está comigo. Esses seres espirituais estão
vários príncipes espalhados pelo mundo contra Deus, mas Miguel, o príncipe de Deus a meu favor, lutando a minha guerra. E ele diz: eu vou te dar a entender a missão. Eu vou te dar a entender, vou te dar a compreender a verdade. Se você ler o livro de Daniel na perspectiva histórica, o que você vai ver é o seguinte: um chifre se levanta contra o povo de Deus, contra o exército estelar. Daniel 8:10, e ele diz lá que ele pisa o exército das estrelas, dos anjos, do povo de Deus. Ele diz: olha, uma batalha espiritual, de seres espirituais, ou seja, chifre lá são reis, mas ele fala de um chifre que vai guerrear de uma forma espiritual, não humana. Então ele vai descrever em 8:11 que o templo, o santuário de Deus seria derrubado e o sacrifício seria tirado. Ele diz em 8:12 que o mal prosperará e lançará a verdade por terra. A verdade seria pisada nessa terra, seria enxovalhada nessa terra, ridicularizada nessa terra. Se você ler 8:24, o povo de Deus será perseguido e odiado em meio aos grandes conflitos mundiais. Lá o conflito mundial é norte e sul, porque era onde estavam os grandes poderes. Mas ele diz aqui, no meio desses conflitos, o povo de Deus será pisado, perseguido. Quando você olha, anos 180 principalmente, você tem o rei do norte, que é o povo Seleucida, guerreando contra os Ptolomeus, e o povo hebreu exatamente no meio, os crentes exatamente no meio, e eles guerreando um contra o outro. Inclusive Alexandre chega a passar em Jerusalém, e um sacerdote lê para Alexandre esse texto de Daniel, e por causa do texto de Daniel, Alexandre não domina Jerusalém, e pelo contrário, ele vai lutar contra o príncipe, o rei do Egito, e ele domina o Egito. Mas ele poupa os hebreus por causa da profecia de Daniel, porque Alexandre entendeu o que falava dele. Você vai ler a história bíblica, irmãos, em Daniel, e ele diz que Jerusalém seria reedificada em 9:25, nos dias de Daniel estava destruído. Ele diz em 9:25 que depois que o templo fosse reedificado, o Messias viria. Em 9:26 ele diz que o Messias seria morto. E ele diz que depois da morte do Messias, Jerusalém seria destruída. E ele diz então que com a morte do Messias, o sacrifício cessaria. E aqui é diferente. Lá você tem 3 momentos no livro de Daniel em que o sacrifício é tirado. A palavra usada é uma. Aqui ele diz: o sacrifício será cessado. É o Shabat, a palavra usada. Vai descansar, ou seja, não é necessário o sacrifício porque o Messias já foi morto. Aí então o templo é destruído por um povo liderado por um príncipe que haveria de vir, ele diz, que é lá com Tito, ano 70, quando Jerusalém é destruída. E ele diz que haveria então uma era de grande conflito, que haveria agora, depois daquela última semana, ou naquela última semana da história da humanidade, no meio da semana o Messias morre, e depois então, no restante das semanas, Jerusalém destruída, um príncipe se levanta, destrói, uma grande guerra, uma grande batalha, uma era de grandes conflitos haveria de vir. Mas naquele período, diz o capítulo 12, que Miguel se levantaria para defender o povo de Deus. Essa é a mensagem do anjo a Daniel. Então é por isso que o anjo diz a Daniel o que está escrito aqui no versículo 19. Ele diz: Daniel, não temas, homem muito amado. É isso que nós precisamos entender. É isso que a igreja precisa entender. Se você é crente, se você é seguidor do Cordeiro, você é um homem muito amado, você é uma mulher muito amada por Deus. Você está no meio de conflitos mundiais, no meio de demônios dominando homens, levantando homens contra homens, reinos contra reinos, intrigas políticas, econômicas, comerciais. Mas se entenda, se veja como Daniel, homem e mulher muito amado por Deus. E a ordem do anjo a Daniel é: Daniel, não temas. Se você é filho de Deus, se você é crente no Senhor, se você é povo de Deus, a ordem é: não tenha medo dos conflitos, das guerras, do caos, da discórdia, da loucura, da insanidade dos homens. Daniel, não fique com medo. Ele está dizendo para Daniel e dizendo para o povo de Deus: não tenham medo nesse cenário. Segundo lugar, ele diz para Daniel: tenha paz. O mundo pode ficar em guerra, mas você pode ficar em paz. Porque nós temos uma guerra contra principados e potestades e não contra homens. Então ele diz: fique em paz. Tenha paz, Daniel.
Ele diz a ele aqui: a paz seja com você. Essa é a voz de Deus no meio de todo esse caos social da humanidade. Deus está dizendo dia a dia para seu povo, para a sua igreja: tenha paz. Depois Deus diz para Daniel: seja forte. E ele repete: seja forte, seja forte. O que é que Deus tem a dizer a mim e a você no meio desse cenário todo? Seja forte, não esmoreça, não se encurve, não se intimide, não volte atrás, não negocie, não desista, não desanime, não desespere, não se deprima, não se tome de ansiedade, pelo contrário, seja forte. E o anjo tocou em Daniel, e Daniel diz: eu fui fortalecido por Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que a compreensão dessa verdade seja para você o que foi para Daniel. Daniel entendeu os conflitos dos homens, as guerras dos homens. Nós não estamos guerreando contra eles, nós estamos guerreando contra os príncipes que manipulam, governam, que enlouquecem, que jogam os homens uns contra os outros, que manipulam a história e que se levantam contra o povo de Deus, se levanta contra o culto a Deus, como o texto vai dizer, de um descendente dos reis gregos, que se levanta contra o povo hebreu e faz cessar o sacrifício. É Antíoco Epifânio, que no ano 170 se levanta, esse sim vai, invade Jerusalém. Ele faz uma coisa terrível, ele manda um tesoureiro dele ir para Jerusalém, ele leva presentes, ele chega lá em Jerusalém falando de paz, e ele faz amizade com o povo de Jerusalém, conta boas piadas, dá boas risadas, e o povo de Jerusalém confia nele, e deixa ele entrar com soldados em Jerusalém. Depois então ele se levanta contra os judeus, ele mata 80 mil judeus, ele faz um banho de sangue em Jerusalém, pega outros 80 mil judeus e vende como escravos. No livro de Macabeus, aquele livro apócrifo, conta a história, e no livro de Macabeus nos fala das pessoas que foram mortas, diz: ele matou homens, matou mulheres, ele matou crianças, ele fincou pessoas em estacas e as expôs, ele triturou, ele picotou 40 mil pessoas, espalhou os pedaços dos corpos por Jerusalém afora. Foi algo terrível. E depois então ele tira o altar de onde está e ele ergue uma estátua a Zeus no templo de Jerusalém, e ele constrói um altar e sacrifica porcos naquele altar para afrontar o povo hebreu, que entendia que porco era um animal imundo. Essa é a luta do povo de Deus, irmãos. Mas Deus diz a Daniel: Daniel, seja forte, seja fortalecido por Deus. Seja fortalecido, novas guerras virão, é a visão. Depois dos gregos, depois dos romanos, outras guerras virão. Mas diz o versículo 1 do capítulo 11: eu me levantei para te fortalecer e te animar. E aí eu quero terminar com o último versículo de Daniel. Essa é a palavra de Deus a Daniel, que é a palavra de Deus ao crente. Olha lá o que diz, capítulo 12, versículo 13. Deus disse para Daniel assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Glórias a Deus. Essa é a narrativa do cristão na história, essa é a narrativa do crente na história. O capítulo 12 diz que Miguel virá, contenderá, e um dia haverá uma ressurreição dos mortos, e aqueles que confiaram em Deus brilharão, resplandecerão diante das nações, como com o brilho da glória de Deus. Mas os cristãos, os seguidores de Deus, o povo de Deus, os crentes em Jesus, o povo do Senhor, do Velho Testamento, do Novo Testamento, que batalharam contra o príncipe das trevas, escondido atrás dos príncipes do mundo, um dia eles vão morrer. Como Daniel foi sepultado, descansou, mas no fim dos dias você se levantará para receber a tua herança diante de Deus. A posse da batalha. Ou seja, o que Deus faz aqui em Daniel? Só para consolar o povo hebreu no cativeiro, consolar Daniel especialmente, o homem amado por Deus. Deus só revela para Daniel o final da história. Daniel vai ter essa confusão toda. Mas fica tranquilo, no final você vai ressuscitar dentre os mortos e vai receber a tua recompensa.
É isso, querido. Tem todo o caos, tem todo o conflito dos nossos dias à nossa volta. Mas lembre-se, no final dos tempos, você ressuscitará e receberá a tua coroa de vida, a tua herança eterna diante de Deus. O que você tem que fazer? Apocalipse, ser fiel até a morte. Você receberá a coroa da vida. Só não esmoreça. Continue firme na batalha, guerreando contra as forças do mal, firmes ao lado de Jesus. No último dia, você receberá a sua herança gloriosa de vencedor com Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Feche seus olhos. Estamos no meio de guerra. Estamos no meio de uma batalha. Estamos sendo bombardeados constantemente. Isso não é de hoje. Daniel viveu assim. Os crentes do ano 500 viveram assim. Os crentes do ano 300 viveram assim, debaixo do domínio do Império Grego. Os crentes dentro do Império Grego, debaixo do domínio de Antíoco Epifânio em 170, viveram assim, foram massacrados, pisados. Lá nascem os Hassidins, que eram chamados os santos, mas lá também nascem os traidores, que são os judeus helênicos, que adotam a cultura helênica. Antíoco Epifânio queria exterminar a cultura do judeu e impor a cultura helênica. E vários judeus abraçaram isso, como hoje, vários cristãos abraçam a cultura do mundo, abraçam as crenças do mundo, relativizam as crenças bíblicas. Se você olhar na história de Daniel, irmãos, aquele período ali, que vai de 536 até a vinda de Jesus, ele é um espelho do que acontecerá, da subida de Jesus aos céus até a segunda vinda de Jesus. Por isso que há muita semelhança em tudo que ele fala lá, com o que está acontecendo no nosso mundo. É uma sobreposição. Muitos apostatarão da fé, diz a Escritura, seguirão o anticristo, seguirão os falsos cristos, se aliarão a reis dominados por demônios, mas há um exército de crentes, fiéis, santos, que resistirão firmemente a Satanás, que perseverarão até o final, juntos com o Cordeiro. Muitos serão mortos, perseguidos, exterminados, mas no último dia, cada um dos fiéis se levantará e receberá a coroa de glória. É o final da história. Então isso é mais ou menos como assistir uma série assim. Você já vai lá no último capítulo, já sabe o final. Agora você vai assistindo capítulo por capítulo, só para saber como vai chegar lá. Que o final você já sabe. O final é esse aqui. Cristo derrotará o príncipe das trevas. Os príncipes do mundo cairão de joelhos diante de Deus, percebendo a insanidade e loucura por terem sido dominados pelo príncipe das trevas. Serão condenados e julgados eternamente. E aqueles que creram no Cordeiro, ainda que perseguidos, massacrados, maltratados nesse mundo, rejeitados nesse mundo, receberão a herança da vitória eterna com Cristo Cordeiro, que vencerá eternamente. O reino eterno virá, como diz Daniel. A justiça eterna virá, como diz o livro de Daniel, no capítulo 8. A justiça eterna se manifestará, não no império judaico, não numa monarquia judaica, mas na monarquia do Cordeiro, Cristo Jesus, sobre o seu povo, judeus e gentios, crentes, por todas as nações da terra. Que Deus te faça esse crente fiel, esse santo, seguindo Cristo Jesus, o Cordeiro. Fica de pé, vamos cantar essa canção. Amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebi
Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. És minha herança e sou tua porção, atraído pela redenção do olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado de dor. E eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Jesus me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Graças a Deus, queridos, que palavra para o nosso coração. Obrigado, pastora Mauri. Obrigado pela palavra de Deus tão impactante. Esse é um sermão que a gente tem que ouvir mais umas 3 vezes. Ó, deixa eu te dar aqui igual Netflix, vou te dar uma série para você assistir de novo. Você precisa ver de novo o sermão de ontem de manhã, sobre o Salmo 82, falando sobre o verdadeiro juiz, como que Deus julga os juízes da terra. E aí você toma uma xícara de café e ouve de novo esse sermão de hoje. São sermões que falam diretamente à realidade brasileira. Nós vivemos hoje um grande conflito no Brasil. Você concorda comigo ou não? Um grande conflito ideológico. Um grande conflito ideológico. E muitas vezes a própria igreja está embarcando no conflito ideológico, indo para a direita ou para a esquerda. Não é isso, não é isso. Não é nem direita e nem esquerda, é o reino de Cristo. Porque tanto a direita quanto a esquerda estão corrompidos pelo rei deste mundo, por esse príncipe da Pérsia, por esse inimigo das nossas almas que, como tentou o povo no Antigo Testamento, corromper a lei, hoje tenta tirar o evangelho do foco das pessoas, do coração das pessoas. É por isso que a igreja precisa se levantar e proclamar o grande triunfo de Cristo. Que palavra, irmão, que palavra. Você devia ouvir sermão, anotar, e você ouve o Jornal Nacional, você vai ver o tanto de ideologia que tem naquilo lá, e você ouve as notícias da Record, da Bandeirantes, de onde você quiser, para você entender o tanto de ideologia que tem, tanto no discurso da mídia quanto no discurso político, e entender que Cristo é o grande vencedor. Amém, queridos? Que palavra, irmão, isso aqui faz a gente sair do lugar, viu? Faz você sair do lugar. Você que está em casa aí, do PT, do PSDB, ou do o quê? PSL, sei lá, Bolsonaros, Lulas. Ouçam a mensagem, meu irmão. Ouçam a mensagem. O pastor Mauri estava falando aqui de Xerxes, e depois ele linka com Saul. O que é ter um presidente endemoniado? Acho que a gente já teve, hein, pastor Mauri? Nós já tivemos alguns endemoniados aí, meu amigo. Você acha que não? Os poderes deste mundo, todos,
como ofereceram para Cristo. Não foi assim que Satanás tentou a Jesus? Oferecendo os poderes deste mundo? E você acha que Satanás não está por trás de tanta coisa, não? Então, querido, seja fortalecido pela grande vitória de Jesus. Você vai sair daqui hoje esclarecido, firme em Cristo Jesus, não crendo na promessa dos homens, mas crendo no governo eterno de Cristo. Amém, queridos? E o que você acha que vai ser o que palavra daqui a pouco? É mistura de glória com aleluia. Então nós vamos para o que palavra daqui a pouquinho. Eu quero convidar você para pular para o link do que palavra. Olha só, na segunda-feira que vem, pensa no homem que vai pregar aqui, meu amigo. O Paulo Júnior vai estar presencialmente aqui, professora Maria? Você imagina presencialmente aqui, segunda-feira que vem? Quem veio hoje já está inscrito, ganhou a sua inscrição, porque vai caber 200 pessoas só aqui, né? Então quem veio hoje já pega a senha para a semana que vem. Você que está em casa, o pastor Paulo Júnior vai pregar ao vivo aqui sobre batalha espiritual. Se o homem falando sobre o evangelho já é brabo, você imagina com um tema desse, batalha espiritual, sai fogo desse púlpito aqui. Pode preparar, semana que vem, como é que o Arival chama ele? O pistoleiro. O pistoleiro Paulo Júnior, o reverendo Paulo Júnior vai pregar aqui na semana que vem e vai ser uma palavra especial nesse tema especial. Quinta-feira, reverendo Carlos Henrique vai falar sobre os estados de Cristo na nossa ETEP. Nós temos quase 100 alunos inscritos online na ETEP, você precisa fazer sua inscrição, viu? Nós vamos colocar o link aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tem muita coisa boa de teologia acontecendo na ETEP nesse semestre. Tá bom, queridos? É isso, vamos orar, vamos encerrar esta nossa reunião, este nosso culto, Conexão com Deus, gratos a Deus por essa poderosa palavra. Obrigado, meninos do louvor, que músicas bonitas hoje aqui. Deus abençoe, viu, queridos, em nome de Jesus, parabéns, bênção demais. Senhor Deus amado, muito obrigado, Pai, por esta noite tão especial. Vivemos um grande conflito, temos um grande inimigo, mas acima de tudo o nosso general é Cristo, ó Pai. O grande triunfo de Jesus nos faz viver a história do fim para o meio, Deus. Nós já sabemos o final, e hoje no meio deste conflito, na batalha contra o inimigo, temos a certeza da vitória, por isso avançamos no nome de Jesus, ó Pai. Nós não tememos Satanás, nós não tememos os problemas deste mundo, nós não tememos os problemas políticos, econômicos, ideológicos, pandêmicos, nós não tememos nada, porque o nosso general é Cristo, ó Pai, e sabemos que no final das nossas vidas está o triunfo de Jesus, o triunfo da igreja, o triunfo da palavra, o triunfo da cruz, o triunfo da ressurreição, ó Pai. Por isso nós caminhamos em triunfo na terra, Pai, sabendo que a vitória de Cristo nos empodera para pregar o evangelho com autoridade, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, sabendo que Satanás é derrotado, que o pecado é derrotado e que a morte é derrotada no nome de Jesus, ó Pai. Por isso nos levanta, Pai, como igreja, como povo do Senhor, e nos faz vitoriosos na terra, nos faz aqui, Igreja Presbiteriana da Penha, vitoriosa na sua missão, ó Pai, naquela missão que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nos faz como crentes, ó Pai, vitoriosos na nossa casa, no casamento, na educação dos filhos, em cada tarefa no trabalho, que o Senhor nos faça vitoriosos, ó Pai, por causa da vitória de Cristo. Nós oramos assim, oramos pelo restante da semana, oramos pelos irmãos, pedimos a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Amém. Queridos, é o Que Palavra, hein? Liga lá no YouTube, corre para o canal, você que vai para casa, põe no carro, Que Palavra, e já vai ouvindo. Daqui a alguns minutinhos a gente entra ao vivo aqui. Que Deus abençoe. Manda a sua pergunta, que hoje a pergunta que você fizer, se você fizer lá no canal do Que Palavra, entra na frente das outras. Começa com a pergunta 70 semanas de Daniel. Pensa num texto difícil, mas o pastor Mauri está aqui, está tudo certo. Deus abençoe. Jesus...